Ok, eu tava lá no UFC BJJ 3 como comentarista e eu vi de muito de perto assim, a reação dos atletas, como é que eles estavam em cada luta. Claro, olhando a perspectiva do lado de fora, tá? Eu como coach, como professor, como comentarista ali também, eu vendo as lutas através do streaming e vendo as lutas também ali, ao vivo, né? Pude entrar no corner também de alguns atletas meus ali e vou estar passando para vocês aqui algumas coisas que eu enxerguei nas lutas, tá? Sobre os atletas que lutaram ali, eu sei que às vezes os atletas que lutaram, eles vão assistir esse vídeo, né? Ou então os amigos dos atletas, eles podem até achar, ó, você viu o Galvão falou, isso e aquilo, mas isso é algo o que eu vejo, o que eu vi, tá? Todo mundo que estava ali são atletas excepcionais, se não fossem, não estariam ali, né? Mas eu vou comentar algumas lutas aqui que, pô, eu achei que foram muito boas, assim, pro jiu-jitsu. E eu posso até dar algumas dicas para esses atletas, né? Se eles quiserem escutarem, porque você tem que ser humilde para escutar, né? Você tem que ter aquela humildade para escutar, para você poder voltar mais forte, né? Principalmente os atletas que perderam, né? Aqueles que ganharam, né? Às vezes acham que não precisa mudar nada, porque o resultado foi positivo. Então você acaba que você muda alguma coisa, mas não como você mudaria se você tivesse perdido, né? Vocês que acompanharam as lutas através do UFC BJJ, do Fight Pass, né? Do UFC Fight Pass Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? Do comentário, primeiramente, né? Foi um prazer enorme estar ali com o time todo do UFC Fight Pass, né? A Mayara Munhoz, né? Que está aqui comigo também, trabalha aqui na Atos. O André Azevedo, né, junto com o Renato Canuto também, que é um grande atleta, que também participa do evento, tá lutando MMA agora. O moleque tá arrebentando, sempre teve um jiu-jitsu muito bonito pra frente. A gente tava ali comentando, ajudando todos vocês, né? E espero que vocês tenham gostado do comentário, dos comentários, né, durante as lutas. Eu ouvi dizer que a galera gostou, né? Teve um feedback bom, né? Mas a gente deu o nosso melhor ali. Espero que vocês tenham curtido bastante. Enfim, vamos lá. Começou com a luta das meninas, né? A Lili contra a Ana, né? A Shailene, né? Ela é uma atleta nova, não tem muita experiência, treina com o André Varela, né? E a Ana, que é ela, na verdade, está treinando agora na Kingsway, mas ela é da Espanha. Ela se mudou para os Estados Unidos, acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás. E ela começou a treinar mais no Gui. Ela teve uma vitória por finalização, uma luta muito boa. Elas ainda estão lutando para poder fazer o nome delas ali no evento, né? E espero que elas possam competir, né? Com as atletas, vamos dizer, mais duras, né? Vamos dizer, do evento, né? As faixa preta e tudo mais. Foi uma luta legal de assistir, né? Acabou, acho que foi no primeiro round, né? Acabou no primeiro round essa luta, né? Foi no primeiro round. Uma luta rápida. Vitória por armlock, né? Da Ana. E ela fez tudo certinho. Lutou muito bem. Aí depois, a segunda luta já entrou The Future, né? O Funacier é é o sobrenome dele contra o Nakano, né? O Nakano que é brasileiro, treina com o Gesias Cavalcante. O Gesias estava lá, eu vi eles no hotel também. Cara, o The Future ele foi muito bem. Na verdade, o The Future ele tá numa fase muito boa. Ele foi campeão mundial, né, recentemente na faixa preta, primeiro ano de faixa preta. Treina com o Cobrinha, que é uma lenda do esporte, né? Cobrinha que faz um trabalho excelente com ele desde que ele é criança. E assim, eu vi esses dias o Cobrinha postou um vídeo treinando com ele, criancinha, pequenininha, assim, do tamanho do Rocco, assim, menor que o Rocco, bem pequenininho. E ver o moleque, assim, agora adulto, né? Faixa preta, campeão mundial, pô, impressionante. Parabéns, Cobrinha, pelo trabalho. Vocês estão com um trabalho excelente aí, né? Pô, o The Future, ele mostrou que ele não é, igual eu falei lá, né? Ele não é mais o The Future, ele é o presente. Né? Ele é o garoto do momento aí agora nessa categoria. E com certeza, né? Vai chegar uma hora que ele vai ter que enfrentar o Mussumessi, né? Vamos dizer, mas eles já falaram que eles não vão se enfrentar, porque eles treinam junto, né? O Mike, ele vai treinar com o Cobrinha às vezes, ele acabou vencendo também. E eles já falaram aí que eles não vão lutar, né? Então, assim, mas tem muita gente boa nesse peso, né? E acho que o The Future vai fazer batalhas muito, muito boas ali no UFC BJJ. Isso foi só o começo. E o Nakano, né? Ele acabou
engatado ali na 50-50. Naquele momento ali, quando eu tava comentando, eu vi que sempre uma pessoa tá mais bem posicionada do que a outra, né? Na 50-50. Normalmente quando os dois ficam, vamos dizer, com o mesmo privilégio, é quando eles estão os dois com as costas no chão, ou sentados de frente um pro outro. Mas quando um entra, vira pro lado de dentro da perna e um tá virando pra fora, normalmente quem tá virando pra fora tá se defendendo, e quem tá virando pra dentro tá atacando. E o The Future tava o tempo todo virado pra dentro, então ele tava num posicionamento melhor, e ele acabou chegando no Will Hook ali e finalizou muito bem, né? Foi uma vitória muito boa e muito expressiva, que vai ajudar ele nessa jornada aí no UFC BJJ. A terceira luta do evento foi o Varela contra o Daniel Sattler, né? André Varela e o Daniel Sattler. O Varela teve uma vitória com uma finalização no Mata-Leão, né? Eu achei que nessa luta o Daniel poderia ter puxado mais pra guarda. Eu achei que o Daniel ficou trocando muito em pé ali com o Varela. O Varela parecia que tava maior do que ele, tá? Foi o que eu olhei ali, eu vi na hora. O Varela parecia muito maior. Eu acho que o Daniel, ele poderia descer o peso dele, na minha opinião. Eu acho que o frame dele seria melhor ele lutar na categoria até 70 quilos. Talvez ele deve sofrer bastante, né, pra bater esse peso. E por isso que ele acaba lutando de 7-7. Mas eu acho que seria melhor pra ele ir de 70, na minha opinião. Eu acho que ele lutaria bem melhor com a galera ali dos 70. Mas enfim, ele lutou com o Daniel Varela, já teve vitórias expressivas no peso de 7-7, né? Mas o André Varela deu pra ver que ele, pô, deve ter perdido um pouco mais de peso, né? E voltou bem mais pesado que o Daniel. Dá pra ver que ele tava bem físico ali. Aquele movimento que ele fez, que o Daniel fez, que era virar de costas pro adversário, ele virou acho que umas 2, 3 vezes durante a luta. E o André Varela, ele teve aquele time ali, né? Ele conseguiu estudar ali um pouco durante a luta. Ele viu que o Daniel tava virando um pouco. Eu achei que o Daniel cansou um pouquinho mais, né, no segundo round ali. E acabou que o André Varela foi e pegou ele no mata-leão, né? Deu um pulo nas costas, deu um mata-leão bonito, foi bonita a finalização. E infelizmente o Daniel, né, que é o nosso, vamos dizer, compatriota, né? Vamos dizer, um brasileiro ali, né? Representando uma pessoa representando o Brasil ali, acabou perdendo essa chance aí de vencer essa luta, né? Então, parabéns pro André Varela, eu tô muito bem. E ele foi o cara, né, que o Andy pediu pra próxima luta, né? E essa é a luta que eu vou comentar agora, a luta do Andy Murasaki. O Andy Murasaki teve uma performance excelente. Eu vou falar um pouco de como é que foi a minha conexão com ele ali no corner. Foi muito boa. Começou a luta ali, o Andy puxou pra guarda 2 vezes. E é uma luta rápida, assim, né? Na verdade, quando você luta o UFC BJJ, você tem que pensar que você tá fazendo 3 lutas, né? São 3 lutas de 5 minutos, o mesmo adversário. Então, assim, acabou uma luta, vai pra outra. Acabou uma luta, vai pra outra. Eu acho que se você ficar tentando, ainda mais quando o round é muito parelho, você tentar saber se você ganhou ou não, é difícil, entendeu? Então você que teve 2 rounds parelhos, aí no terceiro round você luta um pouquinho mais, vamos dizer, com menos foco, vamos dizer, ou talvez mais à vontade. Eu acho que isso não vale. E o que aconteceu na luta do Andy, acabou o primeiro round, o Andy voltou pro corner, eu falei pra ele, Andy, eu acho que você deve ter ganhado esse round, mas pode ter ido pro cara também. Então vamos lutar pra frente. Vai pro segundo round, vai pra pegar. Não pense mais nesse round que passou. Aí ele foi pro segundo round, lutou o segundo round, terminou quase finalizando o armlock, o adversário saiu. E ali foi nítido que o Andy ganhou esse segundo round, porque ele montou no adversário, passou guarda, fez muito mais coisas que o adversário dele. E o adversário do Andy também parecia grande, parecia que tava forte, né? Ele tava maior do que o Andy, né? E mais físico, assim. E um atleta de MMA, né? Esses atletas de MMA, eles sabem se defender bastante, né? Eles são muito fortes. E aí no terceiro round, o Andy chegou numa posição muito boa, né? Tanto no primeiro tanto no segundo quanto no terceiro round. Eu lembro que o Andy tava montado, eu falei pra ele, Andy, sai da montada e tenta pegar o seu adversário dos 100 quilos, porque aí ele pode te dar as costas, pescoço ou braço. Se ele ficar montado,
ele vai só ficar isso fechado, entendeu? Vai ficar fechado porque a luta é curta. E foi isso que aconteceu. Chegou no terceiro round, ele montou de novo. Falei, ó, sai. Ele saiu da montada. E aí foi a hora que ele conseguiu chegar na Kimura ali e pegou faltando 20 segundos. 20 segundos. E eu lembro que antes de começar o terceiro round, eu cheguei pro Andy e falei assim, Andy, derruba esse cara. Aí o Andy, como assim derrubar? Derruba ele, cara. Entra na perna dele, derruba ele. Aí o Andy falou assim, não, mas eu acho que ele é muito forte, ele tá muito forte, professor. Eu falei, não, você vai surpreender ele, porque você já puxou ele 2 vezes. No primeiro e segundo round, ele vai achar que você vai puxar de novo. Quando você entrar, ele não vai nem ver. E foi o que aconteceu. O Andy entrou, já derrubou ele, assim, pegou na perna, foi muito fácil. E ali foi o pesadelo do adversário, né? O adversário ficou só no sufoco ali o tempo todo. O Andy botando pressão e terminou a luta, finalizando com uma Kimura muito bonita, né? E ali no UFC BJJ, né? Quando você finaliza, você ganha um bônus. Então, assim, o Andy ganhou um bônus e voltou pra casa mais feliz, né? Foi bom pra caramba. Aí na sequência eu já fiquei ali já, né? Eu tava fazendo comentário, já entrei de novo com o Batista. Né? O Batista lutou com o Jansen. Eles já lutaram várias vezes, essa foi a 6ª luta deles. Eles já se conhecem muito. Primeira vez que eles lutam sem kimono. Então assim, quando você luta várias vezes com o mesmo adversário, o adversário já sabe teus movimentos, o adversário já conhece muito você, né? E ali ficou aquela luta mais parelha, mais em pé, né? Que os dois são passador de guarda. Eles fazem mais passagem do que guarda. Mas eu acho que qualquer um dos dois que puxasse pra guarda ali podia surpreender de alguma forma, entendeu? Mas enfim, eles ficaram ali muito naquele hand fight. O Jansen conseguiu 2 quedas. Conseguiu uma queda no primeiro round, no final do primeiro round, e uma queda no segundo round. E o Batista passou um sufoco ali nos 2 primeiros rounds. No terceiro round, o Batista teve uma chance muito grande de chegar nas costas do Jansen 2 vezes. Acho que nos primeiros 2 minutos e depois no último minuto. Mas aí quando você tá atrás, né? Porque quando o Batista vinha pro corner, eu falava pra ele, chegou no terceiro round, eu falei, Batista, a gente perdeu os 2 primeiros rounds. Você vai ter que pegar esse cara, você vai ter que ir pra pegar, velho. E foi o que deu, né? O Batista foi lá e tentou o melhor. Ele chegou nas costas e aí, aquela ansiedade, aquela vontade de terminar a luta, né? Que você tá atrás, ele acabou perdendo a pegada e o Jansen saiu, né? Mas enfim, é aprendizado, né? Acho que o Batista ele vai crescer muito ainda no no-gi. Ele tá lá no Brasil agora, a Luísa tá esperando um bebê, né? Eles vão ser pais agora, né? Desejo o melhor pro Batista. E não vejo a hora dele estar voltando aqui pra San Diego pra poder estar treinando junto com a gente e a gente poder ajudar eles nesse processo aí de melhora, vamos dizer, principalmente na parte sem kimono, né? Mas o Batista é um cara que sabe treinar, já treina jiu-jitsu há muito tempo, tem muita experiência, 3 vezes campeão mundial na faixa preta, né? E o Jansen, o atual campeão mundial também. Eu acho que os dois, né, cara, tanto um quanto o outro, são muito novos, tem muito a crescer, né? Então, parabéns aí pro Jansen, eu tô muito, né? Deu show ali, o Batista também foi pra cima. E é isso, né? Essa luta aí vai acontecer mais vezes, né? Tá empatado agora, tá 3-3, né? Aí a próxima luta foi a luta da Cássia contra a Alex, né? Cássia contra a Alex Henriques, que a Alex treina com o Bruno Frasato na Atos Atlanta, né? Lá em Atlanta. E a Cássia, aluna do Bruno Bastos, né? É um fenômeno aí do jiu-jitsu que subiu pra preta em 3, 4 anos aí muito rápido, né? Acho que foi em 3 anos, né? Azul, roxa, marrom e preta. Foi rápido, assim, a roxa e marrom ela pegou no mesmo ano. Aí pegou a preta, logo depois ganhou o Mundial de Preta. Cara, foi muito rápido. Acho que ela foi a atleta que pegou a preta mais rápida no jiu-jitsu. Na história do jiu-jitsu. E da azul pra preta, na verdade, né? Porque ela treina jiu-jitsu desde criancinha, né? Mas da juvenil até a preta ela foi a mais rápida. E, cara, a Cássia é muito dura. Muito dura. A Cássia muito rápida. A Alex chegou uma hora que ficou por cima ali, chegou num body lock. Mas eu senti a Cássia fisicamente melhor do que ela. Parece que a Alex cansou um pouco. A Alex tem um jogo muito forte de triângulo de mão, guilhotina, e a Cássia conseguiu aniquilar isso muito bem, né? E teve um momento ali que ela fez uma passagem de guarda assim no primeiro round, pulando assim, meio que dando uma estrela. Pô, foi bonito demais. Chegou do lado ali, controlou, e depois dessa passagem ali eu acho que frustrou um pouco a Alex, sabe? A Alex voltou um pouco frustrada nos próximos rounds e a Cássia manteve o ritmo aí.
E acabando a luta, ela pediu aí a Fion, né? Ela pediu a Fion, pediu a Helena, ela pediu as mais duras. Então, assim, a Cássia, ela é cascuda, não só boa de jiu-jitsu, mas ela é cascuda. Ela gosta do desafio. É atleta que gosta do desafio, porque tá cheio de atleta aí que não entra em chave, não, né? Que não gosta de lutar. Mas a Cássia, ela gosta de lutar, ela luta qualquer um. Então ela tá aproveitando esse momento dela aí pra poder lutar contra as melhores, né? E tá certo, Cássia. Parabéns aí. Mandou muito bem, né? E desejo o melhor pra você. E parabéns, professor Bruno Bastos, pelo trabalho. A sétima luta da noite foi o Kennedy Maciel contra o Nagai. Essa luta foi pancadaria, né, cara? Tipo, na verdade o Nagai imprimiu o ritmo durante a luta toda, né? O Kennedy deu vários botes ali de guilhotina quando o Nagai tava na perna. Chegou até a entrar umas guilhotinas boa durante a luta, né? Mas o Nagai saía e o Nagai fez a mesma coisa também. O Nagai entrou umas guilhotinas muito fortes no Kennedy, eu acho que minou o Kennedy também. E uma coisa que eu fiz nos comentários ali até do UFC Fight Pass, eu achei que o Kennedy insistiu muito em querer passar emborcando, sabe? O Kennedy tem uma emborcada muito forte, muito forte. Eu acho que o Nagai já veio preparado para isso. Então o Kennedy tinha que mudar um pouco a estratégia ali para passar a guarda do Nagai, né? Eu acho que ele poderia usar mais um body lock por cima, ou tentar passar ganhando a meia guarda, através de um passando por fora também. O Nagai é muito flexível também, é um atleta difícil de lutar, né? Porque o tempo todo ele dá bote, o tempo todo dá bote, cara. E foi uma luta, assim, muito boa. A luta acabou, né? Foi 3 rounds a luta, não teve finalização. Mas o Nagai deu muito bote de finalização. O Kennedy chegou a dar algumas quedas. Eles usaram bastante, né? Aquele ball todo ali. A luta correu pra tudo quanto é lado ali. Caíram na parede, caíram no meio, andaram na parede, quase saiu pra fora uma hora. Foi impressionante. Eles deram show lá. E Nagai, o seu jiu-jitsu é pra frente, parabéns. Pô, mandou muito bem. E pro Kennedy, eu acho que o Kennedy, ele, né? Ele já teve experiência de lutar DCC, tem um wrestler muito bom, mas eu acho que ele poderia usar uns recursos diferentes para passagem de guarda, entendeu? Mas enfim, isso aí com certeza ele já deve estar acertando. Eu vi que o Cobrinha durante o corner ali, ele deu várias dicas pro Kennedy, né? E o Cobrinha foi bem honesto com o Kennedy, e tem que ser assim mesmo. Ele foi bem honesto, falou: ó, eu acho que você não levou os 2 rounds. Esse último round agora você tem que ir pra dentro. E foi o que o Kennedy fez, né? O Kennedy caiu pra dentro. O terceiro round, ele sabia que ele tava atrás da luta. Mas por ele estar atrás, ele se expor bastante, deu espaço pro Nagai atacar um pouco mais de finalização. Até que o Nagai entrou algumas de guilhotina forte ali nele. Teve uma hora que o Nagai até caiu montado, né? Deu a guilhotina, caiu montado nele, no finalzinho. Mas o Kennedy é muito casca grossa também, né? O Kennedy não vende barato, cara. Ficou ali, sufoco, mas saiu e acabou que, né, não conseguiu a vitória. Mas o Nagai aí foi superior nessa luta, né? Espero que eles lutem mais vezes, que a gente possa ver esse show, porque é esse tipo de luta que a gente gosta de ver, né? Aí teve a luta do Carlos Henrique contra o Matheus Gabriel, né? Achei o Carlos Henrique, ele tá vindo num ritmo muito forte de vitórias, principalmente no UFC BJJ. O Carlos Henrique, que acredito que ele assinou um contrato exclusivo com o UFC BJJ, né? Depois que ele foi na casa lá, teve uma performance maravilhosa. E, cara, ele dá armlock todo mundo, né? Toda posição que ele tá, ele busca o braço. E ele fez a mesma coisa nessa luta contra o Matheus Gabriel. Tinha hora que eles ficavam meio que de double pull ali, o Matheus Gabriel tentando embolar na perna dele, mas ele ficava tentando puxar o braço do Matheus Gabriel de qualquer jeito pra tentar pegar o braço. Ele dá muito bote de braço, impressionante. De onde ele tá, ele dá o bote de braço. E o Matheus Gabriel, eu achei assim, qual foi a diferença dessa luta, né? Eu achei que, primeiro, o Carlos Henrique estava muito maior que o Matheus Gabriel. Acho que o Matheus Gabriel não deve ter perdido muito peso. Pelo que eu sei, o Carlos Henrique, ele estava quase 10 quilos acima um dia antes da pesagem. Ele perdeu tudo ali e voltou gigante, cara. Pô, é muito peso. Ele voltou muito maior que o Matheus Gabriel, então eu senti ele mais forte durante a luta. Principalmente na parte em pé, ele estava superior ali na parte em pé. E o Matheus Gabriel,
ele ficou muito num jogo mais virado pra dentro, fazendo De La Riva invertida, enquanto o adversário tava botando peso nele. Então acho que pelo adversário dele estar um pouco mais forte que ele poderia fazer um pouco mais de guarda pro lado de fora, fazendo mais De La Riva, mais K-guard, sabe? Pra ele não sentir muito peso do adversário. E ali o Matheus Gabriel tem o beijo do dragão muito bom, né? Ele faz. É meio que o jiu-jitsu que eu gosto de fazer por baixo ali, uma guarda invertida, um beijo do dragão. E ele fez um jogo muito bom por baixo, mas por causa do Carlos Henrique estar um pouco mais forte que ele, eu senti que ele não conseguia concluir as posições de raspagem ou de finalização dele. Uma hora o Matheus Gabriel deu um estima lock forte. Eu até encontrei com ele na café da manhã depois, no outro dia. O Matheus Gabriel falou que chegou a estalar o pé. Mas no vídeo ali você não vê muito, porque foi muito rápido, né? E o Carlos Henrique, tipo, eu acho que o jogo dele no Gui tá muito mais adaptado do que o jogo no Gui do Matheus Gabriel. Acho que o Matheus Gabriel poderia treinar mais no Gui, já que ele vai entrar nessa, vamos dizer, nessa jornada. Então acho que acredito que ele precisa um pouco mais daquele jogo do no-gi, sabe? De atacar a perna, de quando tiver por cima dar mais o body lock, como o Carlos Henrique fez. O Carlos Henrique entrou num body lock muito forte, chegou até passar a guarda também, né? Chegar do lado, quase pegou as costas. Então assim, o Carlos Henrique tá numa fase muito boa, né? Ele é o campeão, foi luta pelo título aí, né? Continua campeão, lutou muito bem. E agora, né? Vamos ver quem é o próximo. Né? Ele já tem o próximo adversário, Mayra? Carzinho? Não, né? Acredito que ele vai voltar em dezembro para defender o cinturão dele novamente. E eu tô muito feliz por ele também, porque o Carlos Henrique, além de ele ser um cara de Deus, ele é um cara que recentemente casou, tá com uma filhinha pequena, sabe? Eu acho que ele tem, o quê? 2 filhos agora, né? É um filhinho? De 2 semanas. 2 semanas, é. Eu acho que isso motivou ele também, né? A filha dele nasceu, ele já tava ali lutando. E dá pra ver que é um cara muito focado, né, cara? Eu gosto disso. Eu acho que ele continuou, vamos dizer, o trabalho dele, né? Porque ele sabe que ele tem que trazer o leite da criança pra casa, né? E tem muita gente que aproveita o jiu-jitsu. Eu tive amigos que já, né? Eu acho certo você priorizar a sua família, com certeza. Mas eu acho que, tipo assim, minha mulher tá grávida, vou ter filho, eu teve filho, eu tenho uma competição. Tem muita gente que não iria competir, né? Que deixaria de competir porque o filho nasceu e parava a vida inteira. Só que aí, mas você tem que comprar as coisas pro seu filho, você tem que pagar a conta, tem que comprar as fraldas, tem que comprar o leite da criança, entendeu? Então você não pode pegar essa profissão que você tem, que é de atleta, e querer ter vantagem, tipo, não preciso ir trabalhar, vamos dizer, entendeu? Claro que existe a licença maternidade, né, tanto para homem como para mulher, mas não é muito por muito tempo, principalmente para homem, né? Então, assim, o Carlos tem que estar de parabéns porque ele manteve o foco e acredito que a mulher dele, ela entende completamente, ela deu todo o suporte para ele e é por isso que ele vem vencendo, cara. Acho que essa base familiar que ele tem hoje, junto, né? Ele treina na academia dos cunhados dele, que é a Orandei Jiu-Jitsu. Eu acho que isso faz com que ele esteja numa fase muito boa e ele esteja crescendo a cada dia mais, sabe? Eu acho que ele tá bem demais. Parabéns aí, tá? Muito bom, cara. Você tá demais, Carlos Henrique. Parabéns mesmo. E Matheus Gabriel, bora treinar, bichão. Treinar sem kimono pra gente melhorar. E aí a luta principal, né? Mike Musumeci contra o Carrasco, né? O Mike, né? A gente tava conversando ali, comentando durante os comentários, a gente falando que o Mike, ele é deformado pelo jiu-jitsu, né? Não é que ele é formado, ele é deformado pelo jiu-jitsu. Então, tipo assim, o biotipo dele, cara, é que o Mike treina jiu-jitsu desde criancinha, né? O Mike foi campeão, ele foi campeão Pan Kids, foi campeão Pan Kids, acho que todas as vezes. Ele lutou o primeiro Pan Kids até o último, ganhando todos. Eu lembro dele pequenininho lá, lembro. E uma máquina, cara. O Mike já representou a Atos uns anos atrás. É muito amigo do Durinho também, que já foi da Atos. Ele é faixa preta, né, do Durinho. E, cara, ele é um moleque muito bom, um moleque totalmente estranho, né? Vamos dizer, tipo, no biotipo dele, né? O corpo dele é grande, a perna é curta, o joelho virado pra dentro, sabe? O moleque é impressionante, cara. E totalmente técnico, forte também, viu? Muito forte. Quando ele lutou com o Carrasco é um cara muito físico, muito grande. Eu achei que o Carrasco podia fazer um jogo mais de joelho no chão, mas não deixando o Mike entrar muito
pra dentro dele, assim, tipo, embaixo dele. Mas ele não conseguiu, ele passou muito em pé ali, o Mike conseguiu chegar na 50-50 ali, onde ele fez aquela posição dele que ele segura o calcanhar, né, jogando a cabeça em cima do pé e torcendo o joelho. Acho que o Carrasco poderia esticar mais a perna ali, deixou a perna dobrada. Isso dá um ajuste melhor pra finalização do Mike. Mas é aquilo, né, o Mike, ele, pô, treina muito, ele é muito dedicado, faz desde os 3 anos de idade aí. E tá de parabéns, né, cara? Esse moleque é fenomenal, ele tem muito a crescer, dá pra ver que cada vez ele vai melhorando mais, né, cara? Ele acompanha o jiu-jitsu muito. E é um cara que treina assim, ele falou já em umas entrevistas ali no Joe Rogan, né? Ele falou que ele treina com. Ele não treina com competidor, ele treina com os pessoas que fazem jiu-jitsu por hobby. Ele acha que a vibração, a vibe dos caras é diferente, né? Que a pessoa que é competidora, ela tá muito naquele grind, né? Tá muito naquele, sabe? Aquele peso de ganhar, né? E ele gosta de treinar mais leve, né? Então, assim, ele... Cara, ele tá de parabéns, sabe? Ele tem a autenticidade dele, tem o jeito dele de se expressar, de falar, de se comunicar. Ele é ele, sabe? Então é isso que faz o Mike um cara tão talentoso e tão especial pro jiu-jitsu. E é isso, o Carrasco tá de parabéns por ter ido ali, né? Aceitado o desafio. Eu acho que o Carrasco tem muito a crescer aí. E acredito que essa derrota aí vai trazer muita, vamos dizer, muita lição pra ele. Que ele volte mais forte aí, tá bom? E é isso, parabéns, Mike, pela vitória. Você tá demais, irmão. Espero que um dia aí eu possa trazer você aqui pra dar um seminário pra gente aprender esse segredo seu. E é isso, galera. Acho que o UFC BJJ 3 foi excelente. Eles vão ter mais eventos. O ano de 2026 promete mais 14 eventos aí, né? Segundo o Dana White. Esse ano tem mais um em dezembro. Ano que vem tem mais 14 eventos. E é isso. Quem quiser lutar o UFC BJJ, o que você tem que fazer pra lutar o UFC BJJ? Se você quiser lutar o UFC BJJ, você tem que ter resultado. Entendeu? Tem que ter resultado. Eu acho que, igual as pessoas falam, não gosto de lutar IBJJF, agora quero lutar o UFC BJJ. Mas se você fizer um nome na IBJJF, né, você vai ser chamado pro UFC BJJ. Se você ganhar um mundial tanto de kimono quanto sem kimono, você vai ter prioridade ali pra entrar nesse evento, né? Eu acho que esse é o grande erro dos atletas, sabe? Eles acham que eles não precisam mais da IBJJF, vamos dizer. Sabe? Eu acho que a IBJJF você constrói a sua carreira pra você ter essas oportunidades aí, entendeu? E o UFC BJJ chegou forte, nós tá investindo, os números dentro do jiu-jitsu são altos e os atletas estão ganhando bem. Então, assim, se quer lutar o UFC BJJ, treina e compete de tudo. Compete o máximo que você puder, principalmente os eventos que te dão expressão, como o Grande Slam da IBJJF e como a DCC, tá? E é isso. Deus abençoe vocês aí, tá? Fique por dentro aqui, fique com a gente. Acompanhe a gente nas nossas plataformas, no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook. O que mais, Mayara? No AtosBJJOnDemand.com. Assista as nossas técnicas e aprenda com a gente, tá bom? E se inscreva no canal do YouTube, não se esqueça. Vai lá, dá um joinha pra nós aí, tá bom? E também comenta e se inscreva no nosso canal, tá bom? Um beijão a todos aí, fique com Deus e até a próxima.